Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Nós vamos dar sequência aí à nossa série de circuitos elétricos, né? No vídeo anterior nós vimos lá o teorema da superposição, e nesse aqui nós vamos ver o teorema aí muito útil, muito famoso, né? Que nós vamos usar amplamente, aí, inclusive lá na nossa série de eletrônica a gente já utilizou, né? Que é o teorema de Thevenin, certo? Então aqui a gente tem uma breve explicação no que consiste o teorema, né? Então, qualquer circuito de corrente contínua linear bilateral de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente constituído por uma fonte de tensão e um resistor em série, né? Então, nós vamos substituir para um determinado terminal, isso vai ficar claro no exercício, né? Para um determinado par aqui de terminais, nós vamos substituir por uma tensão todo o restante do circuito por uma tensão e uma resistência que faz parte aí do equivalente, do circuito equivalente de Thevenin. Basicamente é o que eu enxergo, né, o que esses dois terminais enxergam quando eu faço essa equivalência, é uma tensão, é uma fonte com essa tensão e um resistor com essa resistência, né? Aqui a gente tem um exemplo bem aí simplesinho, bem simplório, né? Nós vamos aprofundar nos exercícios que nós vamos fazer aí no final, durante o vídeo, né? Então eu tenho aqui duas fontes, né, uma de 12 e uma de 4 volts, e dois resistores, um de 6 e um de 4 ohms. Né? Então olhando aqui por esses dois terminais, qual é a resistência que esses terminais estão sentindo e qual é a tensão que eles estão enxergando? Né? É esses dois em série, é a soma dessas duas resistências com a soma dessas duas baterias. Essas baterias estão em oposição uma à outra, portanto eu vou subtrair a tensão, né? Então eu fico com uma fonte de 8 volts e um resistor de 10 ohms. Então, olhando aqui por esses terminais enxergam, né? Esse par aqui de terminais enxerga um resistor de 10 ohms com uma fonte de 8 volts. Nós vamos ver que no fim o que nós estamos fazendo é isso aqui, quando nós aplicamos o teorema. Aqui tem um pequeno roteiro, né, de como aplicar o teorema, mas não é necessário decorar nada. É um negócio bem lógico, no fim, quando a gente começar a fazer o exercício, a gente vai ver que é algo bem óbvio, bem lógico, né? Então a primeira coisa é remover a parte do circuito para o qual se deseja obter um equivalente de Thevenin. O que é remover a parte do circuito? Se eu tenho aqui, por exemplo, um resistor conectado, né? Então eu removo esse resistor do circuito e eu aplico o teorema para que eu saiba o que esse resistor está sentindo que vem aí do circuito, em termos de resistência e tensão, né? Assinale os terminais do circuito. Nós vamos dar um nome aqui que eu estou chamando de AB, né? Nós vamos fazer isso onde nós estivermos removendo o dispositivo, né? Que é para que não haja nenhum tipo de confusão. Calcule a resistência Thevenin, zerando as fontes de tensão, né, igual nós fizemos lá no teorema da superposição, com um curto, e abra as fontes de corrente com o circuito aberto. É aquilo basicamente a mesma coisa que nós fizemos, né? Em seguida, calcule a resistência equivalente. Retorne as fontes, determine a tensão entre os dois terminais escolhidos, e aí essa é a minha tensão de Thevenin, tá certo? Esse é o roteirinho, vai ficar muito claro aí agora com o exercício. Bom, esse é o exercício número 5 do livro, vai passar o nome do livro aí em algum lugar aí embaixo, né, de onde eu estou retirando os exercícios. E foi dado aqui um circuito, uma fonte de 18 volts, um arranjo de resistores, e eu tenho aqui um resistor variável, e ele está pedindo o equivalente de Thevenin, e qual é a corrente que passa no resistor R, quando essa resistência for de 12 ohms, for 30 ou for de 100. Então eu vou regular essa resistência para aqueles três valores e ele quer saber qual é a corrente que está passando ali, certo? Bom, se eu quero saber o que está acontecendo entre esses dois terminais, onde tem o resistor R, conforme o que eu já expliquei aí no roteirinho, eu vou retirar essa resistência do circuito e vou ficar com o terminal aberto, AB, aqui. Vou ficar com o terminal aberto, certo? Vou zerar a fonte de tensão para que eu consiga calcular a resistência de Thevenin. Então, quando eu faço isso, que eu abri o terminal, rotulo de A e B, e zerei aqui a fonte de tensão.
Nessa condição eu fiquei com um resistor de 3 em paralelo com um resistor de 6 e tudo isso aí em série com um resistor de 4. Então é só resolver essa associação de resistores e eu encontrei qual é a resistência que eu enxergo quando eu estou olhando aqui desses terminais A e B, certo? Então calculando isso eu fico com 6 vezes 3 sobre 6 mais 3, mais 4, 6 ohms. Então a resistência que eu estou sentindo daqui, que isso aqui está sentindo, é uma resistência de 6 ohms, certo? Bom, agora a gente coloca a fonte de volta, a fonte de 18 volts, né? E eu continuo com o meu dispositivo desconectado, né? Isso aqui não volta para o circuito porque eu estou analisando os terminais onde eu tenho essa conexão. Então, fazendo isso, analisando esse circuito desse jeito, isso aqui está aberto e eu não tenho circulação de corrente pelo resistor de 4 ohms. Então, ele não está participando, né? Eu tenho apenas isso aqui. Como ele não está participando, eu não tenho corrente circulando nele, porque isso aqui está aberto, essa queda de tensão aqui é nula. Então, o potencial que eu tenho aqui é o mesmo que eu tenho aqui. É o A. Aqui é o mesmo fio, né? Então, aqui também é o B. Então, se eu quero saber qual é a tensão que presente aqui nesses terminais A e B, é a tensão que eu tenho no resistor de 3 ohms. Certo? Então, basta eu aplicar um divisor de tensão aqui entre esses dois resistores e eu vou encontrar qual é a tensão AB. É a tensão de Thevenin, né? Então, está aqui a tensão de Thevenin, divisor de tensão, 3 sobre 3 mais 6 vezes 18, eu vou encontrar 6 volts. Aí eu monto o nosso equivalente de Thevenin, é uma fonte de 6 volts, a tensão de Thevenin, associada com um resistor de 6 ohms, e eu tenho aqui o meu terminal AB. Então, ou seja, para esse resistor aqui, tudo isso que está aqui equivale a um circuito simples como esse daqui, certo? Então, eu vou voltar agora o resistor variável num circuito equivalente. Então, eu coloco ele aqui, como é a mesma coisa, eu tenho um novo circuito que equivale a esse circuito aqui. Uma fonte de 6, um resistor de 6 e uma resistência variável R. Ele quer saber a corrente, o que nós vamos fazer aqui 3 vezes, com valores diferentes, é fazer um divisor de tensão aqui, descobrir a tensão que está presente no resistor R, então aplicar a lei de Ohm no resistor e descobrir a corrente para cada valor de resistência que ele deu lá. Então, para a resistência de 2 ohms, divisor de tensão 2 sobre 2 mais 6, vezes 6 eu vou encontrar 1,5. Então, lei de Ohm, 1,5 é igual a resistência Q2 vezes o que eu chamei de I', que é a corrente para o primeiro caso aí. I' é 0,75 amperes, a mesma coisa para o de 30. Tensão no resistor é 30 sobre 30 mais 6, né? Isso aqui é 30. Divisor de tensão é 30 sobre 30 mais 6, sobre o total, vezes a tensão na fonte, que é 6 volts. 5 volts. Lei de Ohm nesse resistor, 5 é igual a 30 e 2 linhas, e 2 linhas é igual a 0,17 amperes. E finalmente para o resistor de 100, então eu tenho agora um resistor de 100 aqui, associado em série com um de 6, divisor de tensão, eu encontro essa tensão entre A e B. Então divisor de tensão, 100 sobre 100 mais 6 vezes 6, 5,66. Lei de Ohm no resistor variável, 5,66 é igual a 100 vezes I 3', e 3' é igual a 0,056 amperes. No exercício número 7, ele pede então que seja encontrado o equivalente Thevenin para o resistor R, que nesse caso aqui é esse resistor aqui em cima para o circuito da letra A, e o circuito da letra B ele coloca o R aqui dentro do circuito, né? Veja que como é eficiente esse método, né? Eu posso calcular até para algo que está embrenhado lá no meio do circuito, né? Então aqui na letra A nós vamos fazer exatamente a mesma coisa que nós fizemos no outro. Dessa vez nós temos uma fonte de 72 volts e uma fonte de 18. Então eu vou abrir a conexão onde eu tenho o resistor R, eu chamei de A e B e vou nomear aqui como A e B o mesmo nome para não fazer nenhum tipo de confusão. Curto-circuita as fontes de forma que eu elimine o efeito das fontes, né, de tensão. Então estão aqui curto-circuitadas, eu fico com um resistor de 3 e um resistor de 6, eles estão em paralelo. Então quando eu olhar daqui, né, esse ponto A
esse ponto A está ligado ao terra, né? É esse ponto A aqui. Isso aqui é aqui e esse aqui é aqui. Então, qual é a resistência que eu enxergo do ponto A e B? Esse paralelo aí, né? É a resistência de TVNAM. Então, o paralelo, 6 vezes 3 sobre 6 mais 3, eu vou encontrar 2 ohms, certo? Então, essa é a resistência de TVNAM. Agora eu volto as fontes para o lugar onde elas estavam, né? Coloco novamente a fonte de 72 e a fonte de 18. É importante, né, colocar os sinais. Eu coloquei aqui, aqui, mais e menos. Bom, o que vai acontecer aqui é que novamente eu tenho um circuito aberto, então essa fonte aqui não está causando nada aí, né? A circulação, a corrente que circula no resistor, ela é oriunda dessa outra fonte, da fonte de 18, porque isso aqui é um circuito aberto. Então aqui eu vou ter uma corrente com esse sentido aqui. Então essa corrente nesse sentido, saindo do positivo da fonte, vai me causar uma queda de potencial no resistor de 3 e uma outra queda de potencial no resistor de 6 ohms, né? Então esse aqui é o ponto B, mas esse aqui não é o ponto A, né? Esse não é o ponto A, tá certo? Porque eu tenho a fonte, apenas tem que tomar cuidado com isso daí. Bom, agora eu vou descobrir quanto que é essa tensão V que está reinando aqui no resistor de 6 ohms. Para isso eu vou aplicar um divisor de tensão entre esses dois resistores com a fonte de 18. Então é 6 sobre 6 mais 3 vezes 18. Então eu tenho aqui 12 volts aqui nesse resistor. Agora basta eu aplicar a lei de Kirchhoff das tensões na outra malha, né, e eu encontro qual é a tensão no AB, certo? Então, arbitrando esse sentido para a lei de Kirchhoff, eu tenho um aumento de potencial aqui, e no resistor eu também tenho um aumento, porque a polaridade dele foi dada pela corrente no outro lado do circuito, né? Então eu tenho um aumento e um aumento, e isso aqui é igual a essa soma, certo? Então 72 da fonte mais o 12 que eu encontrei aqui é igual à tensão AB, que é a tensão de TVNAM, é a tensão que o meu dispositivo aqui, o meu resistor, está enxergando, né? É uma tensão de 84 volts. Então todo esse circuito para esse resistor, ele equivale a uma fonte de 84 associada com um resistor de 2. Né? Esse é o equivalente de TVNAM, é o que ele estava pedindo ali no problema. Agora ele dá uma complicadinha a mais, ele coloca, além de uma fonte de tensão, ele coloca uma fonte de corrente, né? Não vai acontecer absolutamente nada, né? Nós vamos então remover o resistor R, que é onde eu quero saber o valor da tensão, né? Onde eu quero tirar o equivalente de TVNAM. Então eu removo o resistor R do circuito, vou abrir as fontes de corrente e curto-circuitar as de tensão. Então isso aqui vira um circuito aberto, e a outra eu curto-circuito a fonte de tensão. Agora eu consegui aqui apenas uma associação de resistores, né? Então esses resistores estão em paralelo, esse ponto A aqui é o mesmo, né? Isso aqui também é A, esse ponto B aqui também é o mesmo, isso aqui é o ponto B, é o mesmo aqui, né? Esse aqui também é o ponto A, isso aqui é um circuito aberto, então eu tenho o mesmo ponto lá. Então esse resistor está entre A e B e esse resistor está entre A e B, portanto eles estão em paralelo. A resistência então que eu enxergo daqui é o paralelo de 5,6 com 2,2. Então a resistência de TVNAM, 5,6 vezes 2,2 dividido por 5,6 mais 2,2, resistência de TVNAM é igual a 1,58K. Então está descoberta a tensão, a resistência de TVNAM, desculpe. A resistência de TVNAM. Agora, para a gente descobrir o efeito aí, né, para poder calcular a tensão de TVNAM, e nós temos duas fontes, nós vamos aplicar o método do vídeo anterior, né? Nós vamos aplicar o método da superposição. Nós vamos investigar primeiro o efeito da fonte de corrente, mantendo aqui curto-circuitada a fonte de tensão, e lá no outro lado nós vamos manter a fonte de tensão e eu vou abrir a fonte de corrente. E aí nós vamos somar os dois efeitos produzidos no resistor, aqui nesse terminal, né? Terminal AB. Então, nomeei novamente aqui o terminal AB.
Nós temos aqui a nossa fonte de corrente, ela vai mandar uma corrente, né, vai dividir nesse nó uma corrente para cada lado, tá certo? E aí nós colocamos a polaridade nos resistores, né? Isso vai ser importante, nós já vamos ver por quê. Porque se errar a polaridade vai dar errado o resultado, né? Então eu tenho aqui a corrente nesse sentido, ela vai causar uma queda de tensão nesse resistor. Então eu tenho mais e menos. Vem para cá, aqui circuito aberto, né? A corrente vai fazer esse caminho e vai causar uma queda de tensão nesse outro. Então eu vou do mais para o menos, certo? Então eu vou calcular a corrente que passa pelo resistor de 5,6 apenas aplicando um divisor de corrente nessa corrente que vem da fonte. Eu tenho esses dois em paralelo, né? Então eu aplico um divisor de corrente, eu consigo descobrir a corrente nesse resistor. Com a corrente eu aplico a lei de Ohm, descubro a tensão, e como esse ponto aqui também é o ponto A e esse ponto aqui também é o ponto B, a tensão nesse resistor é igual à tensão que eu tenho lá nos terminais que eu estou procurando, certo? Então, divisor de corrente, a corrente no 5,6 é a resistência total entre esses dois, 5, que é um paralelo, né? 1,58, nós já descobrimos aqui, dividido pela resistência em questão, que é 5,6, vezes a corrente total, que é 8. Então, aqui eu tenho uma corrente de 2,25 amperes. Então, a tensão abelhinha, que é a tensão no momento em que eu tenho a fonte de corrente e não tenho a fonte de tensão, é igual a tensão no resistor de 5,6K. Lei de Ohm, 5,6 vezes 2,25, aqui é K e aqui é mili, né? Então eu posso multiplicar só, esquecer as potências de 10, né? Elas vão se cancelar. 5,6 vezes 2,25, então eu encontrei 12,6 volts. 12,6 volts com essa orientação que está aqui, né? Por isso que é importante marcar, né? Com essa orientação. Bom, agora eu vou remover a fonte de corrente, fico lá com o circuito aberto e eu volto à fonte de tensão. Coloco as polaridades, né? Eu tenho a polaridade da fonte desse jeito, a corrente sai pelo terminal positivo da fonte e isso aqui vai me causar uma queda, aqui tá, eu coloquei errado aqui o sinal, né? Isso aqui vai me causar uma queda desse jeito aqui. Vai me causar uma queda nesse resistor. Essa corrente vai circular dessa maneira aqui, porque esses dois estão abertos, e aí vai me causar uma queda nesse outro resistor, né? Eu errei o sinal aqui, mas vai dar certo o problema, porque aqui está certo, né? Eu estou usando esse resistor, né? Mas estava errado aqui a orientação, a queda de tensão, né? Então está aqui a queda de tensão desse jeito, e aqui está corrigido a queda de tensão no resistor. Eles estão aqui em série, então esse resistor aqui está em série com esse daqui. Se eu quero saber a tensão nesse aqui, basta eu aplicar um divisor de tensão nesse resistor. Então é 5,6 dividido por 5,6 mais 2,2 vezes a tensão da fonte, 16, eu vou encontrar 11,5 volts, certo? Bom, perceba que a polaridade desse resistor aqui está ao contrário da polaridade desse, né? Aqui o mais está para cima e aqui o mais está para baixo. Então vai haver uma subtração dos efeitos aí, certo? Então eu tenho aquela lá, é uma tensão de 12,6 menos 11,5, eu vou encontrar 1,1 volt. Então eu tenho a tensão TVNAN de 1,1 volt com um resistor de 1,58K. A polaridade da fonte está seguindo a tensão que ganhou a briga aí, né? Como essa tensão aqui era maior do que essa, a minha fonte ficou com a polaridade desse resistor. Se você quiser inverter aqui, você pode inverter, desde que esse aqui fique com menos 1,1 volt, certo? O valor da tensão tem que acompanhar a polaridade que você colocou aqui. Se não me engano, no livro está com menos 1,1, aí a polaridade é invertida. Tá certo? Então, para esse resistor aqui, tudo isso aqui, o que ele vê, ele não vê nada disso aqui. O que ele vê é isso aqui. Ó. É uma tensão de 1,1 com resistor de 1,58K. Esse circuito é o equivalente àquele ali para esse resistor. Tá certo? Espero que tenha ficado claro, então, e eu vejo você no próximo vídeo.